Sejam muito bem-vindos ao IRPG Cast, um lugar para a gente ouvir e conhecer gente que faz, gente que tem experiência, gente que inspira em diversos assuntos dos temas das nossas pós-graduações. E o assunto de hoje é sobre a pós-graduação em saúde estética avançada com o tema anatomia. E para falar desse tema que eu particularmente também amo de paixão, eu estou aqui com a professora Paula Terra. Seja muito Olá, bem-vinda! muito obrigada. Quero falar hoje para vocês um pouco da importância de conhecer a anatomia. Gente, acabei de ter uma aula aqui sensacional. Amei anatomofisiologia, a base, o princípio da anatomia e trouxe com muito carinho para vocês esse conteúdo. Eu fico muito feliz de ter aceito o nosso convite para ser, né, nossa docente aqui na pós-graduação do IRPG, contribuindo com o seu conhecimento com os nossos alunos. Mas, Paulinha, antes de a gente entrar nesse tema que é de extrema importância, né, para um profissional que pensa realmente em atuar na saúde estética, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Paula Terra, né? Paula Terra, qual é a sua formação, né? O que você anda fazendo nos dias de hoje, né? As dificuldades que você passou. Conta um pouquinho pra gente, porque essa experiência é muito importante, às vezes, para os nossos alunos conhecer que a gente acha assim, ela tá lá, famosa, né? Dá diversos cursos, aulas. E aí, é fácil, não é? Qual é o caminho das pedras que a gente pode percorrer? Vamos começar lá pelo início. Primeira aula de pós-graduação. Foi quando eu conheci a Laiane. Ela foi minha Eu primeira te dei a primeira aula? professora. Mentira! Ela foi minha primeira professora, foi a primeira aula que eu tive. Gente, eu era tão doida Então, naquela época, em 2000 e quê? 2017? 2019. 2019. 2019. Primeira aula, e lá eu já percebi a importância da anatomia. Falei, cara, esse trem aqui é um negócio que é ele que pega. E aí eu comecei a estudar. E aí, daí em diante, só foi. Aí a gente foi para Harvard, enfim. Aí foi fazer É todo... verdade. A gente tem Uhum. aquela questão de Harvard também, né? A Isso, Paulinha, ela participou em 2019, né? Eu fui isso, como primeiro, speaker né? e aí você Uhum. foi como aluna. E Sim, inclusive fez a residência, né? Como que sim. funciona essa residência também? Eu fiz a residência depois que foi por módulos. Então, eu fui novamente, acho que em 2022. Para finalizar. E aí lá eu finalizei. Um módulo em Boston e o outro em Beverly Hills, na É engraçado Califórnia. quando a gente fala assim, às vezes vocês estão assistindo, nossa, mas como assim? Ela estava aqui, foi para Harvard, né? Em 2000, até meados de 2019 mesmo, Uhum. né? Antes de começar ali a pandemia, pessoal, vocês estão assistindo aqui, não existia estudos em cadáver fresh frozen no Brasil, né, Paulinho? Acho Uhum. importante falar um pouco sobre isso, até porque é um tema que também você aborda na, Sim. na aula, né? E dentro disso, a gente. Mas na minha faculdade eu tive cadáver. Mas, gente, vocês vão ser sinceros. Você que fez Uhum. farmácia, biomedicina, enfermagem, vamos ser sinceros. Você também agora fez odonto, né? Você vê É alguma muito. coisa naquelas Não, peças? não, não, não. Na glicerina? Não, não entende nada. Não Eu, entende eu nada. não enxergava nada. Eu Não era entende decoreba pra nada. poder passar, Uhum, né? justamente. E aí, a diferença, né, que quando a gente começou os estudos, porque nos Estados Unidos, lá é muito a questão cultural, né, Paulinha? A Sim. questão, assim, de você servir o seu país até quando você morrer, Morto, né? Tá morto, morto. Eles não são muito literalmente. apegados, às vezes, ao corpo, né? Claro que Isso. depende de religiões, né? Tem americanos que são muito apegados, né? Uhum. Inclusive, esse dia esteve nos Estados Unidos. Gente, o corpo passava na casa de todos os parentes. Tipo, uma semana. Eu falei, Senhor Pai Sério? amado, pensa! Totalmente o oposto, né? Totalmente o oposto que a Aham. gente vivenciou em Boston, né? Que as pessoas Isso. realmente vão Sim. desovando, né? E aí, a gente teve a experiência com um cadáver fresco, na verdade. Nem Fresco, era o né? fresh Não, frozen, né? é. Congelado. E ali a gente fez uma dissecação, né? Menos de 24 horas que faleceu, Sim. né? E a gente conseguia realmente ver toda a estrutura. E aí, com esse estudo, Paulinha, eu acho importante frisar aqui, até eu quero que você traga um pouquinho da sua visão. Porque a visão que eu tinha também, como fui sua professora, da anatomia de antes, é totalmente da Ixi, visão que você tem totalmente. hoje. Aham, Eu tenho certeza, foi realmente um divisor de águas nessa sim. vida, né? Uhum. Quando você começou a dissecar ali, o que passou na sua cabeça? Que é muito sutil, que é tudo muito delicado, que você precisa ter um conhecimento aprofundado. E olha que em 2019 não tinha tanto artigo científico, não tinha tanto estudo, não tinha tanto embasamento, gente. Não tinha o Sebastião Cotofana A com gente tanta dissecava força. uma parte e já ia cortando outras, né? Sim, você vai levantando uma camada, a outra já tá indo embora. Então, era muito mais complexo. Naquela época, eu notei que até os professores, quando tiveram contato, falou: caraca, é isso. Porque foi uma surpresa também para eles.
Então essa anatomia em cadáver, em fresh frozen aqui no Brasil, no caso, faz uma diferença imensa na prática clínica, é um divisor de águas mesmo. Porque quando você vai ali, você olha, você fala, nossa, eu posso ir com a cânula até tal região, não, a agulha. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Isso é uma visão de raio-x. Eu costumo brincar que você tem a possibilidade de ter uma visão de raio-x. E foi bem interessante, porque trazendo você como professor e essa expertise, você consegue realmente linkar. Não, gente, aqui tem que ser mais superficial, aqui vai uma agulha, aqui vai uma cânula, a gente consegue fazer essa divergência, né? E hoje, com essa questão mais aprofundada na anatomia, a gente observa também, Paulinha, que teve aquela questão do profissional ter um olhar diferente. Né? Antes a gente fala, não, aqui é justa-ósseo, aqui é subcutâneo, agora não é mais. O processo de envelhecimento mudou totalmente, né? A nossa forma de visualizar. O que você acha, assim, que realmente é o principal desafio, né, do aluno quando ele inicia na pós-graduação nessa parte anatômica? Acredito que é perceber mesmo, é conseguir enxergar a anatomia clínica. O que eu brinco sempre, falar descritiva ela é fácil, ela está nos livros. A topográfica é onde entra os estudos em cadáver fresco. E observar isso clinicamente, eu acho que é a dificuldade maior do aluno. Dele olhar e falar, nossa, professor, mas onde que é isso aqui? Eu não estou entendendo. E isso a gente consegue observar clinicamente quando você vai ali na prática clínica, você vai vendo a contração do músculo. Acho que a dificuldade maior, então, é sair dessa topografia, que é o que falta, né? É o que tem no cadáver fresco, para linkar com a clínica. Se você tem só a descritiva e vai para a clínica, fica faltando a topográfica. Aí ele fica ali naquele medo, naquela insegurança. Tipo, peraí, que eu não enxerguei o processo, eu não vi o processo. Então é por isso que o Fresh Frozen ele faz uma diferença grande. Ele faz, né? Mas uma coisa também que a gente tem que lembrar é que Fresh Frozen, mas se você também não saber linkar ele com o ser humano real, é diferente. Porque é muito legal, né? Você tá aplicando, tá injetando, rompendo a estrutura e ali o paciente não tá falando, ai, tá doendo, não é verdade? É totalmente diferente. E também, assim, eu vi essa diferença dos alunos, né? Por mais que às vezes tinha um Fresh Frozen, mas eu não via que as pessoas conseguiam linkar, entendeu? O Fresh Frozen com o ser humano realmente, né? Em que estrutura. Então, uma coisa que é bem bacana de observar, né? Eu tenho o maior orgulho, assim, de ver a Paulinha como professora, né? Até porque, pra mim, o motivo de orgulho de ter sido a sua professora, e eu falo assim que não tem satisfação maior de um professor de ver realmente o aluno assim se destacando até melhor do que ele. E assim, Paulinha, realmente eu tenho isso de coração com você, tá? Obrigada. E eu observo que você é o do tipo do professor de pega na mão. Sim. Entendeu? Então, por mais que às vezes não tenha um Fresh Frozen, mas se vem para a prática clínica, a gente consegue realmente pegar na mão e sentir essas estruturas, não é? Conta um Mostrar. pouquinho sobre isso. A gente consegue observar, eu tenho um curso em Brasília, de Fresh Frozen, que ele é voltado para isso. Ele pega o pilar da anatomia descritiva, depois a gente vai lá para o cadáver e depois eu vou para a clínica. Quando eu vou para a clínica, eu destrincho a parte da topografia que ele fez lá no cadáver. Eu falo, lembra quando você estava lá entrando no lábio do cadáver, que a professora falou que era superficial? E assim, porque tem uma artéria, olha aqui, eu tô fazendo a mesma coisa na paciente, da mesma forma que você viu lá. E aí ele consegue linkar. Aí, olha, rompimento ali. Tem uma estrutura mais rígida aqui. O que é? Um ligamento de retenção? Lembra do ligamento de retenção lá no cadáver? E aí ele consegue ir linkar. Então tá. Então essa região é isso, essa estrutura é isso. E aí vai tendo mais confiança na hora de fazer o procedimento injetável. E na hora que você tá vendo isso aqui em relação à anatomia, ainda assim, o receio e o medo de trabalhar com os procedimentos injetáveis são as artérias, é o subcutâneo? Aonde mora o medo? A artéria sempre vai ser o maior medo do aluno. Eu tava dando a aula e falando justamente sobre isso. Falei, a artéria, o problema é a artéria. Por quê? Porque a artéria é onde tem os principais eventos aí necróticos, é onde o pessoal fica. Não é tanto músculo, eu acho interessante porque o Botox também eu acho ele, determinante num procedimento estético. Com certeza! E ele acaba sendo esquecido quando eu entro e vou dar aula de intercorrência. Qual é o seu maior medo? Necrose. Então, sempre vem para esse sistema arterial.
Sendo que muitas vezes o muscular ele é muito mais sutil, né? A gente que tá Muito na mais área, a sutil. gente olha e fala, nossa, é muito mais É sutil. basicamente isso. Eu, por exemplo, quando eu observo, né, esse medo, ele vem dos alunos mesmo, de muitas outras pós-graduações, que professores que passam medo no aluno, fala Uhum, assim, nossa, né, o preenchimento sim. é muito arriscado. E não é um bicho de sete cabeças, gente. Porque para chegar a um processo necrótico leva, né, dias. Uhum, E realmente ele só vai chegar sim. se por negligência, imperícia e imprudência de um profissional Isso. que não está preparado para isso, E- certo? Agora, uma toxina botulínica, por mais que às vezes você faz a aplicação, a angulação correta, ainda assim é muito fácil ela, né, ela realmente ela migrar para outros Uhum. músculos adjacentes. Então, para mim, se você fala assim para mim, né, Laiane, qual que é o procedimento que você tem maior medo? Toxina botulínica. Não é por não saber anatomia, até porque eu conheço muito Uhum. bem, você conhece muito bem, a gente sabe que Sim, mesmo aham, conhecendo ainda tem esse risco da dispersão da sim. toxina, né? Uhum. E não tem nada, né, Paulinha? Tem alguma coisa que a gente aplica e retira na hora, Paulinha? Não, na hora não. A gente só tem o laser aí que dá Exatamente. esse Podemos tempinho. rezar, né? Pra poder, oh meu Podemos Deus, rezar, né? isso, justamente. E Ora, é interessante que é nesse mesmo sentido que eu sempre falo, eu tenho muito mais medo da toxina botulínica do que o preenchimento, do que fio. Ó, porque preenchimento a gente tem ali uma enzima que retira. O fio sim. também a gente consegue retirar, né? A gente Uhum. consegue fazer. Mas a toxina não tem. Não é imediato, não tem nada imediato, né? Exato. E ela precisa de um tempo ali para ela acontecer também. Então você não vê o erro imediatamente. E ela é muito mais sutil, se você pensar na parte muscular. Agora, se você conhece, é um detentor da anatomia, Sim. também diminui demais as Demais, intercorrências, demais, né? demais, bastante. Você consegue compreender e direcionar ali. Não, a toxina eu preciso ir ali num plano mais profundo, mais superficial. Então a E gente eu acho que é consegue ter interessante que, por mais que tenha esse módulo na pós-graduação, todo módulo, antes de começar a falar do assunto do procedimento estético, tem uma certa revisão de anatomia. Tem que Não ter. tem como, né? Tem que ter. Toda vez que vai iniciar, você precisa passar. Eu passo no módulo, eu passo de forma geral e depois o professor vai pontuar. Por quê? Porque o aluno às vezes ignora, acha que não é importante. Na hora que chega lá, fala: Meu Deus, era tudo que eu precisava, era aquele módulo. Aí volta. Conheço. Mas aí tem uma vantagem. É isso que eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas é uma pós-graduação gravada. Gente, uma aula A parte presencial. boa, eu amo. Não, fala a Eu amo verdade. esse fato. Você Não, de lembrou da verdade. minha aula de anatomia? Fala a Nunca, verdade, nunca, presencial. nunca. Eu sabia que ela não tinha lembrado, porque eu nem lembrei, eu nem lembro do meu professor de anatomia, na verdade, pra você. Entendeu? Não tem Só que como. a vantagem do gravado é isso. Você, tá com dúvida? Volta lá no módulo e vê Sim, de novo, sim. entendeu? E a aula funciona melhor. Eu tava gravando e pensando nisso. Falei, na minha época, se tivesse, seria outra história. Porque eu iria sentar, estudava, não, tive dúvida, voltei, anotei. Na sala de aula, a gente pega o quê? 15, 20, 30% se você ficar ali focado o tempo E a maioria não revê o módulo ainda. Sim, aham. Guardou o material do professor Sim, ali, ó. Fica com Deus. Fica com Deus. E agora, quando você faz ali, volta, revisa, é outra história. Não, com outra certeza. A história. absorção ela realmente é diferente, né? Então, Sim. assim, eu acho que esse olhar pro digital hoje, de você aprender dessa forma, ter a Sim. sua doutrina para aprendizado digital, ele reforça e tem evidenciado cada vez mais dentro, né, do mundo inteiro. O mundo hoje é digital, não é verdade, Paulinha? Isso fala muito sobre a disciplina da pessoa, né, Laida? Ela falar, não, eu preciso sentar e estudar, eu preciso. Isso vai te fortalecendo muito mais para a vida, para tudo, com essa disciplina. Paulinha, e na parte corporal, né? Eu sei, assim, que você é amante do facial como eu, mas na parte corporal, hoje, assim, você fala, não, é realmente essa anatomia aqui, dentro dos procedimentos hoje que tá em alta, né, que você acha que é importante? O corporal eu sou suspeita, né? Como eu sou farmacêutica e odontóloga, eu fico muito na parte de face. Mas corporal eu ainda faço um glúteo ali, entendo essa parte a importância dessa parte da anatomia corporal. Só que eu vou ser bem sincera, não é tão detalhada como a facial. Você ainda acha que o risco maior é a facial? O risco maior sempre vai A ser a gordura é facial. diferente, a estrutura é Sim, diferente. A estrutura é diferente, a musculatura tem expressão, coisa que A no gente tem corpo não espaço no tem. corpo, né? Isso, literalmente, a gente tem espaço no corpo. O corpo vai estar muito mais relacionado à técnica que você vai fazer, à biossegurança do Entendi. local, a limpeza. Agora, na face, não. Na face são detalhes. Igual você falou, tem espaço. Eu tenho espaço no glúteo
para errar, vamos dizer assim. Agora, na face, eu não tenho. E tem aquela questão, né? O corpo você esconde com a roupa, né? Sim, A face. outro detalhe importantíssimo. O rosto você tem que colocar para E, bater. Paulinha, pra gente tentar entender dessa importância da anatomia, que eu acho importante pra quem tá nos assistindo, né? Enfim, é em relação da harmonização facial, né? A gente teve alguns, como é que fala? Alguns paralelos, né? Alguns estágios. Bom, alguns estágios. Então, a gente teve o estágio, né? Que começou, as pessoas ainda tinham medo. Uhum. Depois o estágio que todo mundo queria colocar muita coisa. E agora o estágio que o menos é mais, né? Tá Como que a voltando pra anatomia dentro disso se insere? Como que você coloca isso? Desde o início, desde quando eu comecei, eu sou da pessoa da naturalidade. Apesar de ter bastante preenchimento no rosto, eu sempre fui do time da naturalidade. Sempre foquei, gente, vamos começar ali pelo pouquinho e se realmente a pessoa precisa. Naturalidade sempre foi o meu ponto de trabalho. Por quê? Porque eu amo anatomia e a anatomia ela pede essa naturalidade. A segurança, ela vem com essa quantidade de produto ali mais sutil, observando aos poucos. A partir do momento que você expande muito aquela região, coloca muita coisa, o seu risco é muito maior. E sem contar que se você. Cada local, né, da anatomia, ela tem um tanto de produto que cabe ali, não é verdade? Um Sim. lábio muito pequeno, né? O Sim. processo de envelhecimento, né? E dentro desse paralelo, né, a gente vê que hoje o natural, ele evidenciado cada vez mais. Se você pega, por exemplo, uma paciente. Vamos pensar uma paciente mais madura, para quem tá começando agora, ou mais velhinha, com a pele mais velhinha, né? Hoje, Laiane, eu observando a anatomia, quando você olha assim, você enxerga primeiro a anatomia nela ou você já pensa logo no procedimento? Como que é? Olhando a anatomia, eu entendo primeiro o que aconteceu ali no tecido. Primeiro eu tenho que olhar os princípios, a base. Estava dando a aula ali explicando agora o processo de envelhecimento. Primeiro ponto é que eu tenho que entender o que aconteceu naquelas estruturas. A partir daquele momento é que eu vou definir um plano de tratamento. Gente, ela tá contando um segredo. Vocês repararam nisso? Ó, então não é a receita de bolo do que. Quantas sessões para dar o resultado, não é mesmo? Sim. É o que mesmo? Repete, professora A Paula. gente vai olhar todo o princípio ali, olhar o processo de envelhecimento. A partir disso, fazer um planejamento. E isso é muito importante, eu estava falando na aula, falei, isso aqui não é só importante para o profissional fazer, mas para ele mostrar para o paciente. Porque o paciente, ele acha que é só uma ruguinha. Ele acha que, é só uma ruguinha. E não entende o que aconteceu por trás daquelas camadas. Quando ele vai observar, quando você vai mostrando, eu preciso reestruturar a sua face, eu preciso fazer um peeling para despigmentar, eu preciso estimular colágeno, eu preciso gerar uma hidratação. E aí ele vai entendendo que aquilo é muito além do que ele imaginava. Então, sempre, além do profissional ter que saber disso para ele fazer, ele precisa passar isso para o paciente olhar e falar: opa, peraí, então o problema é muito maior do que eu imaginava. Então, eu entendo que eu preciso muito mais que um botox, porque às vezes ele acha que é só um botox. Que vai resolver todos os problemas, né? Os problemas, e não é bem assim que funciona, né? Então, a mesma coisa é na hora que ele chega ali, na hora de você fazer o planejamento. Você não adianta pegar um protocolo X E aplicar em todo mundo, né? não adianta, você vai ter que observar o seu paciente de forma individual. E essa clareza você só tem conhecendo a anatomia. E a verdade, vamos ser bem sincera, a verdade é que o profissional, ele pensa só em vender o procedimento, né? Mas é quando a gente pensa assim, vou vender o procedimento, mas você precisa explicar o porquê do procedimento que você está executando. Vou dar um exemplo. Uma dificuldade muito grande dos profissionais é em vender, por exemplo, toxina botulínica full face. Eu tenho certeza que é a mesma coisa que você escuta, porque também você é professora, é isso. E eu observo que a dificuldade é de explicar o porquê, os benefícios que vai trazer a toxina botulínica full face. E a explicação tá onde, Paulinha? Na Na anatomia. É simples. Vai vender um preenchimento, a explicação tá onde, Paulinha? Na anatomia. Gente, a Lai pontuou aí, a toxina full face, meu carro-chefe, 90% dos meus pacientes fazem toxina full face. Tem uns 10% ali que eu falo, e ele fala, não, mas é 90%. Vai falar, nossa, então é isso tudo? Então eu quero. E faz e fica extremamente satisfeito com aquele investimento maior, porém o resultado é muito melhor. E é bobagem, a gente da área, a gente sabe que é bobagem não fazer uma toxina full face.
tem que fazer ela full face. Então, você diria que, por exemplo, Paulinha, hoje, na sua visão, né, com a experiência que você tem em anatomia, um bom vendedor de procedimentos estéticos, ele vende pela anatomia? Vende. Fácil, fácil. Dá um exemplo pra gente. Algum caso, alguém que pois você... é. Tive Isso. uma aluna lá de Alagoas, a Nath. Ela é aluna da Escola da Face e ela falou assim: professora, eu tô com dificuldade de vender. Eu falei, Nath, pega um processo de envelhecimento, baixa aí na internet, mostra, a professora tem artigos, enfim, que você vai mostrar o processo de envelhecimento e você vai levar para o seu paciente. Aí ela foi, mandou, fez tudo bonitinho, colocou, plastificou, não sei o que, levou para o paciente. Com uma semana, a Nath já tinha me mandado todos os pacientes que sentaram aqui, eu consegui vender, porque eu expliquei exatamente o que ele precisava. E eles fecharam independente do valor. Porque ela passou para ele toda essa parte da anatomia. Perfeito, Paulinha. Então, você entrou num ponto que eu ia te perguntar agora pra gente poder finalizar esse bate-papo, que tá muito interessante. Bom, então o que vende mais? Um antes, depois ou o conhecimento? Ah, o conhecimento. Por que o conhecimento? O conhecimento. Primeiro que o conhecimento convence, né? Ele convence. Sim. Um antes e depois, a gente sabe que existe várias estratégias de ser modificado. De detalhes em posição, luz, enfim. Agora, o conhecimento, sentar e explicar para o paciente, olhar nos olhos dele e passar toda essa confiança, só o conhecimento. E você só consegue fazer isso com conhecimento. Eu acho importante a gente falar nesse assunto, por quê? Porque muitos profissionais, né, até durante a especialização, eu queria o antes e depois para poder publicar. Gente, o antes e depois, ele pode fazer com que o paciente vá até a sua clínica, mas não vai garantir que ele vai comprar de você se você não tiver e não entregar o quê? Conhecimento. O conhecimento. Você não passar tudo isso para ele. Tirando que o conhecimento é o que vai fazer você alavancar. É o que vai fazer você ser referência. É o que vai fazer você cobrar o valor que você quiser cobrar na sua seringa de preenchedor. Já o antes e depois, não. O antes e depois, vários e vários lugares têm antes e depois aí com valores. Enfim, agora conseguir cobrar um valor mais alto, aí é o seu conhecimento. Perfeito, Paulinha. Bom, Paulinha, eu agradeço muito, tá? A sua presença, Obrigada. você compartilhar um pouquinho aqui da sua história, da sua paixão pela anatomia, o seu conhecimento com os nossos alunos, né? Eu acho de extrema importância a anatomia. A gente vive a anatomia no nosso dia a dia, né? E trazendo um pouquinho dessa realidade para vocês. Mas para finalizar, eu queria que você deixasse um recadinho e também falasse um pouquinho dos seus cursos, seus contatos. Entre no meu Instagram, lá tem bastante novidade. Qual o Instagram? Eu Fala. sempre DRA Paula Terra. Lá tem muitas informações, faço lives, trago os artigos científicos, discuto casos com os alunos, com todo mundo que manda direct. A gente bate muito nesse assunto. E a gente tem um curso de anatomia, que é o meu queridinho, que é o Anátomo Facial, em Brasília, que é muito... A gente faz ele em 2 vezes ao ano, em média. Então, é um curso mais selecionado. Ele realmente é o curso que a professora senta e quem faz não se arrepende, que é voltado para a anatomia. A gente tem as mentorias, tem a Escola da Face, que é a plataforma online. Tem bastante coisa legal. Se precisar, me manda o direct. O link tá lá na bio. Só mandar mensagem diretamente para a Jordana, que a professora vai estar aí para atender. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem. É isso aí, gente. É muito importante porque a pós-graduação ela é um ciclo, você vai ter todo o conhecimento, mas depois dos cursos você tem a oportunidade de realmente se aprofundar cada vez mais no Sim. assunto. Bom, muito obrigada mais uma vez, Paulinha, tá? É um Foi prazer ótimo. receber você aqui. E eu espero vocês no nosso próximo podcast IRPG para a gente conhecer cada vez mais profissionais, professores, mentores por aqui, trazendo várias novidades e vários assuntos de estética para você.